Depois de conhecer a história de Hollow Knight e a da trupe do Green, mano, aqui estamos com o iceberg de Hollow Knight, desvendando o iceberg de Hollow Knight de um cara que analisa, né, mano? O cara é bom, o cara sabe, mano, o cara sabe esse cara realmente cinema, cara, eu realmente tá gostando de assistir os vídeos desse maninho. Mas bora aqui, vamos ver as curiosidades do Hollow Knight e tudo mais, mano, vamos ver. Ai, que medo, iceberg! Será que tem muita coisa? Sim, eu me lembro. Era uma terça-feira à noite. Muita coisa Na tem, janela, né? os fios de chuva corriam como se quisessem fugir de algo. Pareciam me avisar, mas eu não percebi. Tolo que fui. O som da porta me estremece até hoje. Um arrepio na espinha é inevitável. Perto dali, um clique final é dado. Está pronto. Eu nem precisava da notícia. Eu já sabia apenas pelo peso no ar. A voz dele saiu estremecida. Chefinho! Você traz a minha perdição, não é? Quirrell. Eu só vou deixar o resultado aqui. ele fazendo dois personagens. O que me aguarda é frio. Aí, votação. O iceberg de Hollow Knight. Escutando essa sentença, você teve uma de duas reações. Ou você ficou, aí sim, finalmente o Henry vai falar disso. Ou você ficou, o que diabos é o iceberg? Não. O Rei Pálido participou do Titanic? De qualquer forma, para contexto, primeiro é bom explicar que o meme do iceberg significa uma comunidade. Esse meme é utilizado para demonstrar conhecimento a respeito de um tópico, seja um jogo, uma série ou até mesmo animes, que não são de fácil acesso para os que consomem o material. O meme leva em conta que a ponta do iceberg sempre fica visível, ou seja, são as coisas que todo mundo participa daquela comunidade sabem, o que todo mundo conhece. E quanto mais fundo você vai indo no iceberg para baixo da água, mais difícil as coisas ficam de serem descobertas ou teorizadas. Mas se eu me afogar? Para Hollow Knight em específico, eu encontrei no Reddit 2 icebergs que são os mais completos e utilizados pela comunidade. Esse aqui com bem menos coisa, porém tudo parece bem relevante. Crédito ao Genocraft por ter feito ele. E esse aqui com mais coisa, só que algumas paradas são mais voltadas à própria comunidade tudo do inglês, que ao jogo, mané. como os youtubers americanos que por algum motivo estão listados ali. Ah, e crédito ao Omega0514 por ter feito esse aqui. Então, pesquisando por esse vídeo, roubou eu não mesmo, conseguia roubou decidir conteúdo, hein, qual roubou iceberg conteúdo. eu falaria a respeito, já que o primeiro parece muito pequeno e o segundo tem muita coisa irrelevante para o jogo em si. Sendo assim, eu decidi filtrar os dois icebergs pela minha peneira de iceberg. Olha aqui, ela é bonita, né? O Quirrell que me deu. E depois de passar esses dois icebergs pela peneira, eu tenho finalmente o que eu considero o Ultimate Iceberg de Hollow Knight. O iceberg contém supremo. todos os fatos que eu considero serem relevantes, tanto os que estão acima da superfície e, conforme formos... É o quê? Aqui tá em português, aqui eu sei ler. Nossa, mas é muita coisa! Sendo e encontrando os fatos abissais, eles vão ficando cada vez mais obscuros. Nosso iceberg especial é dividido em 5 categorias: superfície, raso, médio, profundo e abismo. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a vocês que caso queira apoiar nosso trampo aqui no Cara que Analisa diretamente, não existe forma melhor do que se tornar membro do clube do canal, a Hollow Knight Corporation. Nós possuímos tiers de todos os preços, desde R$2 até os de 15, que você apoia o quanto puder. As recompensas são esses emotes maravilhosos para utilizar nos comentários e seu nome aparecendo no final do... Eu tô ligado, eu vi no short que esse bichinho aqui que você... logo abaixo. Que esse bichinho aqui que você... É umas lesmas, né, que fica durante o mapa, né? E você vai pegando todas, velho. Aí chega no momento que o pai desses desgraçados aqui, eles comem elas, né, mano? Sacanagem. Do seu tier. Então, se quiser ajudar, essa é a melhor maneira. Acho que eu ficaria eternamente agradecido. Além disso, devo lembrar que a imagem está no link na descrição, caso você queira compartilhar com alguém ou algum grupo. Então, agora que todo mundo já sabe que é um iceberg e pode pegar o seu próprio no link da descrição, vamos dissecar esse meme. Aí toma. Aqui, a maioria conhece tudo. São mecânicas do jogo ou informações bastante difundidas
na comunidade no geral. Que ironia começar talvez com o mais triste? O Inseto Reparador é um inimigo em Hollow Knight. Ou ele é considerado um NPC. Ele não tem nenhum ataque, mas ele morre se a gente atacar. Ele é o cara que conserta as placas que a gente destrói no jogo. Sabe? Aquelas placas que você sai batendo por aí e elas magicamente voltam ao normal? Não é mágica não, meu amigo. É o nosso querido Inseto Reparador. Para tentar encontrá-lo, você tem que vir aqui logo antes do poço para as encruzilhadas esquecidas, quebrar a placa, subir e depois descer com um mergulho desolador. Isso aqui muda pra caraca no momento do jogo, né, mano? Porra, e quando desce fica cheio de infecção, mano. Que doideira, legal. A placa, subir e depois descer com um mergulho desolador. Se você der sorte, sua magia vai bater direto nele enquanto ele conserta a placa. Então, abre uma porta dessa casa aqui logo ao lado de onde encontramos o Sly pela primeira vez. Nessa casa você encontra o diário dele, detalhando como ele ama consertar placas e que a vida dele é muito feliz em Hollow Knight. Você acaba de matar a sangue frio um trabalhador honesto que apenas estava cumprindo seu dever. E boa sorte vivendo com isso. F no chat pelo Inseto Reparador. F. Essa aqui é uma área que iria existir em Hollow Knight. Podemos ver uma pequena interação do cavaleiro com esse grande caracol em um dos trailers antigos do jogo. Parece que além de serem cascos, os caracóis também eram casas ao mesmo tempo, como a gente pode ver pelo outro mini caracol saindo daquela janelinha ali. Um conceito interessante, porém os caracóis acabaram virando os xamãs que conhecemos hoje em Hollow Knight. E se você me perguntar, eu prefiro muito mais essa temática deles. Um caracol dentro do caracol, foda-se. Hungry Knight é o jogo que a Team Cherry fez logo antes de Hollow Knight e que originou a aparência do cavaleiro. Esse jogo foi criado em uma Game Jam que eles participaram lá em 2014 com o tema 10 segundos. Aqui o cavaleiro tem que coletar essas esferas vermelhas para não morrer de fome e derrotar os inimigos no cenário, assim salvando seu amigo. O projeto foi simples, assim como todos os jogos de uma Game Jam são, mas isso acabou criando a vontade dos desenvolvedores de fazer algo maior com aqueles personagens. Então, a ideia de Hollow Knight aconteceu e se concretizou. No caso de uma Game Jam, hein? Floresta dos Ossos era para ser um dos mapas de Hollow Knight. Ele até parece um sketch de mapas antigos do jogo e chegou a entrar em desenvolvimento durante um tempo. Entretanto, conforme o mapa foi se concretizando, Ari e William perceberam que a área seria grande demais para o jogo e acabaria atrapalhando na história que eles queriam contar. Talvez criar uma área toda assim pode ficar meio desconexo, né, do bagulho, porque, porra, tem... Que é isso aqui? Tem lava no bagulho? Que é isso? Porra! A Floresta de Ossos foi completamente apagada de Hollow Knight. Nem foi refeita, nem nada disso. Completamente apagada. Mas, deletada. Como imagino que todos devam saber, esse conceito retornou em Silksong, que está atualmente em desenvolvimento. Portanto, apesar de não termos presenciado o que seria a Floresta de Ossos anteriormente, tenho certeza que a experiência que Silksong nos mostrará será parecida, se não melhor. A ambientação desse negócio, velho, legal. Esse aqui, na verdade, nós conseguimos encontrar no jogo. Esse carinha aqui, ó, logo no Jardim da Rainha, que muitas vezes passa despercebido. A galera o chama de Besta Verde, porque esse é o nome do arquivo dele dentro do jogo. De qualquer forma, já se teorizou muito sobre o que ele seria, mas um consenso que foi alcançado é que esse seria o corpo de um dos insetos da antiga civilização que existia anteriormente a Hallownest. Sua verdadeira identidade, no entanto, creio que nunca será revelada. Antes do Rei Pálido? Porra, mas o cadáver tá ainda ali? Porra. Orbelisco desajeitado. Orbelisco. Orbelisco. Orbelisco? Que nome estranho, hein? Um dos inimigos que foram cortados do jogo durante o desenvolvimento. Ele aparece principalmente em dois lugares. Aqui nesse post do Kickstarter, onde é dado uma pequena prévia do seu padrão de comportamento, e aqui nesse trailer, onde a gente vê a área que ele habita. Parece que seria um antigo Hermus Fungicus. Porém, novamente, ele foi retirado do desenvolvimento. Creio que o motivo da retirada desse inimigo foi o lugar no jogo mesmo. Ele não encaixa com a estética de nenhuma das áreas e parece não ter nenhum ataque específico. Se me perguntar, eu digo que esse cara aqui saiu porque ele era tedioso mesmo. ele era chato. Parry existe em Hollow Knight. Não tô falando do parry da Hornet ou do Hollow Knight em si. Tô falando do cavaleiro mesmo.
talvez você tenha feito e nem percebeu. Mas caso encontre algum inimigo que utiliza um ataque de corte e você atacar no exato momento que ele ataca, o ataque dele é cancelado e o seu conecta. Isso é uma mecânica escondida dentro do jogo que nem chega a ser incentivada, porém existe. Masterizar isso aqui é como jogar outro jogo. Leva a sensação de enfrentar um chefe a outro nível. Legal! E sim, dá pra parear o ataque do mestre do Pesadelo Green. Ô, louco! Aí essa música! Para aqueles que não sabem, é possível não enfrentar o mestre do Pesadelo Green e fechar o ritual do coração do pesadelo. Caso você não queira o peso na consciência de perpetuar o ritual que se alimenta de reinos caídos, você pode ajudar o Brum, o rebelde da trupe, a apagar a chama da lanterna e banir a trupe de uma vez por todas de Hallownest. Para fazer isso, logo após a batalha com o mestre da trupe, você deve equipar o amuleto da criança Green e seguir a chama na aldeia distante para falar com Brum. Dali, basta seguir as instruções do tocador de acordeão que a trupe será banida. Lembrando que caso expulse a trupe, o único outro local para batalhar o mestre do pesadelo é nos panteões. Legal que... Vamos lá. Porra, tá na superfície, eu não tô entendendo. Não tô entendendo não, né? Eu não tô conhecendo nada, mané. Eu pensei que ia ser coisa mais simples na superfície. É bem autoexplicativo. A Millibelle, essa moçoila que se diz banqueira aqui, é, na verdade, uma ladra de gel. Ela se passa por banqueira para que você entregue o gel e ela guarde em seu casco. Após você entregar mais de 2.550 gel a ela e se sentar numa bancada, Millibelle irá fugir com seu dinheiro e passará a curtir nas saunas da Cidade das Lágrimas. Mas não se preocupe, vá até ela e dê um belo de um sarrafo. Ela devolve 1,5 vezes o gel que roubou. No final de tudo, a ladra se tornou uma banqueira, fazendo seu dinheiro render 50% na mão dela, livre de taxa de juros e corrigido pela inflação. Juro negativo? Juro negativo, mané. Juro negativo. Pagando pra você deixar o dinheiro lá. Alguns já viram, outros conhecem de carteirinha. O Sr. Cogumelo é um NPC bastante estranho em Hollow Knight. Ele aparece em diversas localidades pelo jogo e você só consegue falar com ele usando o amuleto dos cogumelos. Ele não parece ter um diálogo coeso e seria um vídeo inteiro para tentar decifrar o que ele diz por completo. Entretanto, seguir todos os diálogos e falar com ele todas as vezes necessárias te dá um final secreto e um troféu, então vale a pena procurar. Caso esteja em dúvida nessa missão, tem um vídeo meu das missões do jogo aqui na cartinha para você dar uma olhada. Sabia que se você juntar o amuleto insígnia do defensor e o cogumelo com esporos, assim que você utilizar seu foco, tu solta uma mega nuvem de gás ao seu redor? O cavaleiro dá um super peido com essa combinação. Não tem discussão, o cara é venenoso. Brincadeiras à parte, essas interações ocorrem com diversos amuletos do jogo. Então, caso você não saiba, vai lá testar e ver quais combinam com quais. Te garanto que você vai se surpreender. Tem um guia não? Pô, testar cada amuleto. Nesse nível aqui, as coisas são um pouco mais difíceis de serem encontradas. Porém, ainda bem conhecidas. São quantos amuletos? São uns 20? Porra, 20 fatorial? Porra! Testar tudo, porra! Pela comunidade. Você meio que pode ser um pote, então. Um nome que só é citado uma vez no game. Esme é um nome dito por Sly ao salvarmos ele da influência da radiância logo no início do jogo. Como descobrimos mais tarde, Sly é um sábio do ferrão, o grande mestre das artes do ferrão e professor de todos os outros mestres. E por causa disso, se é teorizado que Esme é o quarto mestre, que por algum motivo não está junto conosco. É possível que esse boneco aqui, encontrado perto da Casa de Ouro, na beirada do reino, seja uma representação de Esme utilizando um cadáver de um inimigo. Entretanto, isso não é confirmado de forma alguma. Seria bacana se tivéssemos alguma confirmação disso, mas é quase impossível isso acontecer. Ok, esse aqui eu tive que ir até na wiki revisar, mas a Terra das Tempestades é uma área separada de Hallownest no jogo, que a gente consegue ter acesso através dos seguintes, e eu não tô zoando, esses são os requisitos. Você precisa derrotar todos os panteões, e derrotar todos os panteões de novo com os bindings, que são aquelas correntinhas que você pega lá. Depois de fazer essa insanidade,
basta ir até o local esquerdo do acesso ao panteão de Hollow Knight e segurar a parede descendo. Você vai chegar numa rachadura na parede. Entrando nela, te leva até a Terra das Tempestades, a morada original dos Buscadores de Deuses. É aqui onde conseguimos a entrada do diário da máscara deles, além de conseguirmos também ver o que parecem ser os deuses do trovão e da chuva, que eles adoravam antes de virem para Hollow Knight. Minha única pergunta é: quem conseguiu encontrar isso aqui antes de todo mundo? Essa galera é pescotapa demais. É o bagulho mais específico, né, mano? Tem que vencer inseto duas vezes porco. E não, sério. Esse cara aqui é uma evidência de quando a Cidade das Lágrimas inevitavelmente... Deve ser speedrun, mano. Deve ser, tipo, estudo de speedrun, onde pega o arquivo do jogo e mostra um mapa por completo, tá ligado? A galera deve ter visto, tipo, que o mapa continua lá pro lado, tá ligado? Ficou sem comida, devido ao estado de sítio imposto pelo Rei Pálido para conter a radiância. E eles meio que começaram a comer uns aos outros. Canibalismo Games. Canibalismo de inseto. Viva com essa imagem em sua cabeça. Canibalismo de inseto. Vamos pro próximo. Eu não quero ficar muito nesse aqui, não. Alguns insetos já fazem isso, né? Porra, aranha, armadeira não, aranha. E pra quem não sabe, se você entrar nessa parede aqui, depois nessa rachadura e for descendo um pouco mais, continua descendo. Só mais um tantinho. Vai chegar no void, mano. Aqui tem o maior depósito de gel do jogo. 420 gel prontinhos para serem coletados. É só isso mesmo. É nóis. Então, esse aqui era uma prévia que tinha sido dita antes do lançamento da DLC Godmaster. Não sabemos absolutamente nada sobre o que seria ou como seria. Apenas sabemos que daria uma nova profundidade aos amuletos que já conhecemos. De qualquer forma, seria algo bem bacana de voltar em Silksong. Talvez uma futura DLC do jogo? Se você vier nesse corredor aqui e atacar o teto, ele vai quebrar e revelar uma sala secreta na tenda da trupe de Grimm. Nessa sala, um dispositivo de metal fica no centro, enquanto diversas máscaras da trupe estão jogadas ao redor. Algo bem bacana que me disseram aqui nos comentários de algum dos meus vídeos foi que esse negócio de metal podia ser os controles das luzes do Grimm, que fica logo acima da arena. Lembra da primeira vez que ele aparece? Tem essas luzes aqui, coisa de teatro mesmo. E se vocês compararem a localização, faz bastante sentido. Então eu adotei essa como uma teoria que eu acredito, porque adiciona funcionalidade à sala e a Team Cherry adora fazer essas coisas. Mas claro, tem outras teorias, como ser o dispositivo que é utilizado para o Grimm fazer as viagens dele e também alguma coisa para retirar a alma dos membros da trupe. Todas elas são igualmente válidas, mas eu ainda acredito mais em seus controles das luzes. Ok. É o palco, né? Sala das luzes. Se preparem, esse segredo é secreto. Você sabia que a Willow, na verdade, está comendo cogumelos quando não fala com a gente? Isso mesmo, amigos. Ela come esses cogumelos fofinhos aqui toda hora. E ela também comeu esse cara aqui vivo, é uma canibal que quer nos devorar a sangue frio porque acha que a gente é comida. Mas olha os cogumelinhos que fofinho. Caralho. Como comemoração pelo lançamento de Hollow Knight lá em 2017, foi publicado junto para os apoiadores uma revista que conta a chegada do Creel no reino. Mano, essa revista é parece extremamente... muito alienígena, né, mano? Parece muito a máscara... Se bem que Renamon, Mimamon, acho que é Renamon. É um nome de Pokémon, velho, que a guria lá tem. Ela não parece um alienígena em si, né, cara? Porra. Rick em lore, pois mostra lugares fora de Hollow Knight, nos dando uma visão privilegiada de todos os tipos de inseto que habitam esses locais tão esquecidos. Também temos um embate entre a Hornet e o Creel, além de algumas falas da Hornet sem se dirigir ao cavaleiro, o que é extremamente interessante. Eu altamente recomendo a leitura dela, e caso não saiba inglês, já tem ela traduzida por fãs na internet. Apesar de eu não poder colocar o link aqui, basta procurarem o que vocês acham, pode ter certeza. Bota no comentário, pô, fixado. Esse aqui podia ser um vídeo próprio, mas vamos só dar uma pincelada por cima. O Grub Vitruviano é uma pintura na parede encontrada na Torre do Amor, onde batalhamos com o Coletor. Essa pintura representa um Grub rodeado por pequenos círculos. Existem duas teorias a respeito desses círculos. Primeiramente, existem 46 círculos no total da figura, que curiosamente também é o mesmo número de Grubs que resgatamos no jogo. Mano, parece aquele bagulho lá do... O bagulho lá do homem, tá ligado? Pelado assim, estrela, que tem vários negócios. Igualzinho, né, cara? Pô,
Isso levou a comunidade a crer que talvez o Grub Vitruviano seja um mapa rudimentar de como encontrar os Grubs se você colocar a pintura em perspectiva com Hollow Knight. O problema dessa teoria é... ela não bate. Se você colocar toda a pintura em perspectiva 1 para 1 com o mapa que temos de Hollow Knight, quase nada se alinha. É uma completa bagunça. Então, como não dá para comprovar a teoria do mapa 100%, outra teoria acabou surgindo de que esses pontos e traços são escrituras. Como vocês conhecem, a gramática de Hollow Knight possui principalmente símbolos, esses que têm significados e até representam locais. Sendo assim, quem sabe, essas junções entre traços e círculos sejam uma forma do coletor comunicar a nós sobre alguma propriedade dos Grubs. Já comentei aqui no canal antes, então não vou me estender muito, mas isso faria sentido levando em conta o fato dos Grubs parecerem ter algum poder oculto que nós desconhecemos. De qualquer forma, é um detalhe muito bacana e que adiciona ainda mais ao mistério do jogo. Criatura do abismo. Eu sou meio suspeito pra falar dessa aqui. Eu gosto muito do sangue vital em Hollow Knight, muito mesmo. Quando eu soube que ele ia retornar em Silksong, eu fiquei muitíssimo animado sobre como isso iria expandir na lore da substância, pois os detalhes que nos são entregues mostram algo muito maior do que aparentam. E a criatura do abismo pode ser o prego final no caixão que prova a relação entre o sangue vital e os seres superiores. Pra quem não sabe, a criatura do abismo é um grande inseto que aparece no background da câmara de sangue vital no abismo, onde pegamos o amuleto núcleo de sangue vital. Ali no fundo, ó, ele até pisca. Que coisa fofa. Existem algumas teorias sobre o que ele é. A que eu acredito é que ele é o ser superior relacionado ao sangue vital que foi aprisionado aqui em algum momento pelo Rei Pálido. Novamente, como forma de ser o único deus em Hollow Knight, o rei rapidamente tratou de afastar todos os outros deuses de seu domínio. E eu acredito que o deus do sangue vital não foi diferente. Apesar disso, nós temos diversos traços dele por toda a Hollow Knight, mostrando que apesar dos esforços de transformar o consumo de sangue vital em um tabu, o rei nunca conseguiu se livrar dele completamente. Creio que por isso que o deus da substância ainda permaneça vivo e se reproduzindo assim como a radiância, mas ao invés de infectar os outros, ele tem o comportamento de uma planta, crescendo e espalhando suas sementes de pouquinho em pouquinho. Pode-se dizer até que ele é evidência de existirem sim borboletas no jogo, por causa da forma que as plantas de sangue vital tomam ao crescerem, e seus casulos também. Mas pode existir qualquer coisa nesse jogo, velho, de inseto. Pode ser, sei lá, existe o inseto, sei lá, aranha trepadeira. Da forma que as plantas de sangue vital tomam ao crescerem, e seus casulos também. Mas enquanto isso não é comprovado, vamos deixar por baixo dos panos. Legal. Mano, o cenário de Hollow Knight é muito bonito. Vocês sabiam que não dá pra usar o ferrão dos sonhos no Cavaleiro Vazio? Nada acontece, a casca dele não pode ser penetrada pelo ferrão. Ué, como não? E a radiância provavelmente deve reforçar que isso não ocorra. Afinal, ela não quer a gente lá dentro. Mas, em algum momento no desenvolvimento do jogo, isso era uma possibilidade. E o Cavaleiro Vazio tinha sim diálogos do sonho. Os textos eram esses. Mate deve brilhar livre. Esse receptáculo quebrado falha. Amanhecer irá romper. Sem mente, o usurpador. Só força. Mate o usurpador. Nossa luz iria sufocá-lo. Pai? Essa última parte pode até ser considerada na teoria de que o Cavaleiro é uma reencarnação do Rei Pálido, mas, vamos ser sinceros, ele só falaria isso por causa da marca do rei. Só que o que mais interessa nesse diálogo cortado, para nós, é a clara referência à radiância. Até esse ponto do jogo, enfrentando o Hollow Knight, só podíamos ter ouvido da radiância pela vidente. Acho que não, mano. Tipo assim, Mate Usurpador, parece que você não tá entrando na mente em si do Cavaleiro Pálido, parece que você tá... Se bem que parece que é um misto, mano, porque, tipo, Mate Usurpador, parece que a ideia que tá passando é que você entrou na mente do Cavaleiro, porém tipo assim, o usurpador, quem seria o usurpador? Seria o Rei Pálido. Por que seria o Rei Pálido? Por causa que ele roubou as mariposas da radiância, tá ligado? Então parece que você tá falando, tá entrando na mente da radiância. E esse negócio de pai, parece que talvez ele confunda você. Porra, parece que a mente tá sendo, tipo, combinada, tá ligado? Com a do Cavaleiro e a da radiância. Por quê? Ele tá te vendo, ele te vê como um pai, porque, tipo, eu imagino que ele consiga te sentir lá dentro. Ao mesmo tempo que ele te vê como talvez ele te veja como o Rei Pálido. E ao mesmo tempo a consciência da radiância que tá matando. Mate o usurpador, tá ligado? Mate o ladrão, aquele que me roubou. E quem roubou? O Rei Pálido. E ele tá te vendo como o Rei Pálido. Então ele vai querer te matar. Olha que coisa.
talvez alguns nem dela. Então, minha suposição é que a Team Cherry tirou isso não só pela fidelidade dele não ser afetado pelo Ferrão dos Sonhos, mas também para remover algumas dicas do verdadeiro vilão antes da revelação final. Aí. Sabia que se você subir por essas cachoeiras na Torre do Descanso, você chega nessa área aqui com estátuas? Provavelmente um local para as mariposas cultuarem sua própria espécie. Outro segredo bem bacana é guardado aqui. Suba nesse canto e use o Ferrão dos Sonhos na cabeça dessa estátua. E pronto! Parabéns, você acaba de encontrar a área dedicada aos apoiadores do Kickstarter. Aqui nós podemos encontrar a figura de uma mariposa de luz. Essa aqui não tem nome e apenas nos conta a história desse local. Um local que reside as palavras daqueles que acreditaram, seres de outro mundo, que através da sua força em crer, criaram realidades. É uma forma bastante bonita de dizer que essas são as frases escolhidas pelos apoiadores do Kickstarter e decidiram botar no jogo. Recomendo dar uma passada aqui quando tiverem um tempo livre e ler tudo. Tem bastante coisa pra ser vista, algumas frases bizarras, outras engraçadas, mas no geral, tudo bem interessante. Colocaram fora do jogo, dentro do jogo, legal. Existe um livro de Hollow Knight. Isso mesmo, escrito sob a supervisão da própria Team Cherry, o Wanderer's Journal é um livro que foi publicado apenas em inglês em parceria especial com a loja Fangamer. Esse livro é um grande diário de Elina, a jornalista que está fazendo uma peregrinação por Hollow Knight. Esse diário cita todos os biomas, personagens importantes e locais interessantes do jogo, com descrições ricas em personalidade e algumas coisas bastante curiosas sendo ditas também. Além disso, temos uma nova perspectiva em alguns locais do jogo, como essa pintura linda do Templo do Ovo Negro ou a visão frontal do ovo que o Rei Pálido saiu de dentro do Wyrm. Simplesmente incrível. E pode ter certeza, quando eu puder vou fazer um vídeo dedicado a esse livro. Tem vários pontos a serem revisados nele e eu acho que seria muito mais bacana olhar isso num vídeo próprio. Com certeza. Então, vamos para a próxima camada. Com certeza tem coisa da lore pra destrinchar. Aqui, as coisas começam... Tipo assim, eu já não sabia de nada, velho. Tipo assim, eu pensei, porra, a primeira camada, né, vai ter uma coisa falando, sei lá, dos cavaleiros, tá ligado? Aí a armadura, a armadura lá do cavaleiro falso foi roubada, tá ligado? Na verdade ele não é o cavaleiro. Pensei que ia ser umas coisas bobinhas assim, tá ligado? E porra, não sabia de nada, mané. Porra, pensei que ia saber pelo menos alguma coisa. Vão ficar difíceis de verdade de serem encontradas. Só participar da comunidade durante bastante tempo talvez não seja o suficiente para lhe dar esse conhecimento. Na média? Você tem que correr atrás dele. São 5 camadas? Na média já tá assim? Na segunda? Se você ficar perto do defensor do esterco enquanto ele tá dormindo, em algum momento ele vai sussurrar Isma enquanto dorme. E é só isso mesmo. Mas é um detalhe tão foda e tão simples que eu não podia deixar passar. Podem ir lá checar vocês mesmos. É muito legal. Isma. Para aqueles que não sabem, a elegia para Hollow Knight, o poema escrito por Monomon que lemos nos primeiros momentos de Hollow Knight, não é a versão completa dele, e sim uma versão resumida. A versão completa foi retirada do jogo, justamente por ser grande demais, mas podemos recuperar essa versão dos arquivos, e, fazendo uma tradução adaptada, ela lê o seguinte: em terras distantes, pronuncio o seu nome com reverência e lamentação, pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens. Mesmo assim, você cumpriu o desafio. Sobre a vigilância mais pálida, você ensinou. Instintos básicos foram resgatados. O mundo que você deu para insetos e bestas, como eles nunca sonharam. Nossos sonhos acalentados, você concedeu e entregou mais. Mas, em pesar, descobriu tarde demais que nosso desejo não tinha fim. Quanto custa domar nossa selvageria? Você deu tudo de si e depois deu mais. Ainda desejos não saciados em sonhos permanecem, sua energia. Entre eles se espalhou um flagelo terrível, esse retorno forçado ao nosso desejo agressivo. Nos transformou em bestas ou cascas, nossas almas consumidas pela luz acima. Dentro do cadáver ainda pode ser ouvido os gritos queixosos de um que levou nossa dor e perda e sonhos dentro de si para, através de sua dor, encontrarmos uma verdade que agora deve ser confessada, pois nada pode conter essas coisas, exceto o vazio perfeito. Aí toma, radiância. Com esse poema dá pra ver que a elegia era pra ser escrita muito depois da infecção atacar, e pelo visto, durante a concepção do plano para impedi-la. Isso só prova ainda mais o envolvimento forte de Monomon com o plano, e como ela era sim a conselheira direta do rei para esse tipo de assunto.
Mas, em relação ao texto em si, eu diria que eu não me importo dele ter sido descartado. Esse texto dá muito mais informação do que devia, e eu prefiro muito mais eles terem ficado só com a primeira parte. É bem expositivo mesmo. É bem expositivo. Isso é mais uma teoria do que um fato em si, apesar de ter muita evidência dessa teoria ser verdade. Mas no geral, é a ideia de que mesmo em Dirtmouth, na superfície, ainda estamos no subterrâneo. Não há nenhuma citação a sol ou estrelas em Hollow Knight, o que faz pensar que o universo inteiro está debaixo da crosta de algo. Esse algo que a gente não sabe o que é. Mas, no geral, eu acredito nisso. Até porque existe um esforço bem grande por parte dos desenvolvedores de tirar qualquer citação de um céu no jogo após as primeiras atualizações, mostrando que não existe dia, apenas uma longa noite. Então, é isso, você nunca sai de debaixo da terra, você só consegue descer mais ainda. Justo. Aí legal, tem uma atualização, tá ligado? Uma DLC, aí você finalmente sai. O boss é um pássaro, tá ligado? Te bicando. Seria incrível, mas é que não. Olha pra esse desenho aqui, familiar? Esse é um dos protótipos do que se tornaria o Abismo. O farol inclusive continua o mesmo. Mas o que nos interessa é esse garotão aqui, ó. Um escorpião gigante com bocas de tentáculo do vazio. Esse sketch me lembra muito o Gaping Dragon do Dark Souls, com os dentes / chifres nas costas e todo esse design invertido. De qualquer forma, esse seria um dos chefes que estariam no abismo quando chegássemos lá. Provavelmente uma criatura que sairia do lago de vazio que existe na versão final do jogo logo na frente do farol. Quando o anúncio do Kickstarter de Hollow Knight foi dado, uma das metas era a expansão do abismo, provavelmente dando mais profundidade ainda ao abismo que recebemos no jogo, mas a promessa de 4 novos chefes. Se eu fosse dar meu melhor palpite, eu diria que esse era um dos chefes que foi tirado de desenvolvimento por falta de recursos para botar ele ali. Eu diria, talvez esse bicho, esse escorpião muito louco, talvez pudesse ser aquele bicho lá, mano, do final da Radiância, que puxa a Radiância e mata ela de vez, tá ligado? Levando ela pro vazio. Que aparece lá no final, velho. Esqueci o nome agora. O bicho, ele até vai voltando pro vazio, matando, destruindo tudo, velho. Era um dos chefes que foi tirado de desenvolvimento por falta de recursos para botar ele ali, ou por falta de tempo, ou por falta de coesão temática. Não dá pra saber ao certo. Entretanto, eu também acho que foi uma coisa boa isso ter acontecido. A falta de inimigos reais e a atmosfera do vazio seriam afetadas caso a gente tivesse um Gape Dragon 2.0 cuspindo na gente logo antes de pegarmos o Manto das Sombras. Então, como dizem, a ideia do vazio, há males que vem pro bem. A ideia do vazio não ter nada, né? A ideia do vazio é o vazio já ser ameaça, aqui é bacana. Principalmente porque você pode já ter visto e ele passou despercebido por ti. Existe um trailer de Hollow Knight chamado A Weird and Wonderful World. Esse pré-trailer foi feito para aumentar um pouco mais o hype no jogo, apesar da engine ainda não ter sido movida de Java para Unity, o que é visível na estranheza que esse trailer passa. Mas o trailer foi um sucesso naquela época, levando em conta a popularidade do jogo no momento. E, nos exatos 1.29 minutos do trailer, como um grande clímax, conseguimos ver os olhos de uma tarântula gigante no fundo. Na verdade, essa é a única aranha real que vemos em Hollow Knight, mesmo em material que foi descartado. Todas as aranhas do jogo são estilizadas, principalmente as tecelãs. Então, em algum momento, o plano de incluir uma aranha real e gigante estava no jogo. Talvez esse fosse o Rei de Ninho Profundo, uma versão anterior da Hera, a gente nunca vai saber. Mano, essa ideia, mano, eu já comentei isso em vários dias nos vídeos passados. Essa ideia de pegar coisas minúsculas e transformar tipo, minúsculas que eu falo é do nosso mundo real, no caso. Tipo, nossa perspectiva de realidade. E transformar isso num bagulho gigantônico, tá ligado? Porque é literalmente o efeito oposto. Eu já comentei isso sobre com alguns amigos meus. Que tem aquele papo de a gente ser muito pequeno, tá ligado? Comparado ao universo. Mas isso depende da perspectiva que você tá olhando, tá ligado? Tipo, se você olhar pela perspectiva do macro, a gente é realmente, tipo, muito pequeno, tipo, comparado a um planeta, ou da distância daqui até o Sol. A gente é muito minúsculo. Porém, se você olhar na perspectiva do micro, a gente é extremamente gigantesco, tá ligado? Tipo, por uma formiga, tipo, tem... Aqui, ó, por essa formiga aqui, ó. Pô, não dá pra ver na câmera porque a qualidade da minha webcam é horrível. Mas se você botar na perspectiva de uma formiguinha dessa aqui, a anãzinha, menor do que isso aqui,
A gente é bagulho colossal, tá ligado? A gente é bagulho gigantesco. É tipo, um grãozinho de poeira é o tamanho muito pequeno. É tipo, 10 vezes menor do que sei lá, isso aqui, tá ligado? É muito, muito, muito pequeno. Mas a gente é. Mas se você botar no micro, a gente é muito pequeno. E essa ideia do Hollow Knight botar umas coisas pequenas assim e botar numa perspectiva colossal, eu acho muito da hora. Mais Acho zica. simples, impossível. Nos arquivos do jogo tem um sprite de uma criatura de sangue vital com asas. Eles sairiam dos casulos iguais aos que correm no jogo e serviriam o mesmo propósito. Yep, é só isso mesmo. Durante o desenvolvimento do jogo, batalhar com os 5 cavaleiros era algo que íamos fazer. Inclusive, durante essa fase do desenvolvimento, Adria ainda se chamava Cavaleira Branca e teria sido infectada pela radiância após a Dama Branca morrer. Ai, Então morreu. a história meio que se inverteu, pois Adria que morreu e a rainha que continuou viva. Olhando o mapa antigo de Hollow Knight, a batalha com ela seria aqui, onde hoje é a bacia antiga. Provavelmente, a gente ia encontrar o corpo da Dama Branca depois de passar por ela e tal. Esse mapa é bastante curioso e a gente volta nele depois, pode ter certeza. Olha os bichos doidos aqui, velho. Próximo. Teve uns bagulho doido. O Tomb Cat é bacana, principalmente porque não tem nada a ver com Hollow Knight. Tomb Cat foi um jogo feito pela Team Cherry logo no início da carreira de seus desenvolvedores, durante uma Game Jam que o tema era Speedrun. O jogo é bem simples, só um platform básico de coletar moedas e seguir pro próximo nível, mas ainda assim é uma curiosidade interessante. Não entendi porque tava ali. Então, uma das coisas que também estava no desenvolvimento prévio do jogo era a integração entre uma área com outra, coisa que já possuímos no jogo original, mas não nessa escala. Previamente, essa parte inteira do Caminho Verde com os Jardins da Rainha e os Ermos Fúngicos era uma única grande área com características das outras. Apesar das distinções onde características de cada área serem predominantes ainda existirem no mapa, a integração entre elas era muito maior, com os Ermos Fúngicos sendo descritos como uma área verde em sua parte no Kickstarter. Ainda bem que isso foi dividido, pois cada área sendo tão distinta é uma coisa magnífica no jogo de hoje. Também, mano, eu acho que o processamento pra, tipo, botar cada área, tá ligado? Ia ser um bagulho muito grande pra você, tipo, processar o PC, o que tá acontecendo em cada coisa, pra cada mob, e uma área gigante. Nossa, ia ser muita treta. Sabia que ia dar pra entrar na cabeça dos NPCs em Hollow Knight? Mas especificamente, existiu durante um tempo no desenvolvimento do jogo um recurso chamado Dream Diving, que eu tenho certeza que mais pra frente foi substituído pelo clássico Diálogo dos Sonhos que temos atualmente no jogo. Essa mecânica serviria pra gente conseguir acessar as memórias e os sonhos mais profundos dos NPCs, revelando coisas sobre eles que não sabíamos antes. Tem um pequeno vídeo desse recurso que foi divulgado no Kickstarter, onde o cavaleiro usa o ferrão dos sonhos no inseto ancião, literalmente abre a cabeça dele e pula dentro dos sonhos do coitado. Aqui é como se fosse uma clássica dimensão dos sonhos, mas, apesar de parecer simples, devia ser um porre fazer uma área exclusiva para cada NPC do jogo. De qualquer forma, a gente continua andando até encontrar o inseto ancião bebê? Criança? Ele tinha essa cara de velho até quando criança. Bizarro. Apesar dessa mecânica ser muito foda, eu realmente não vejo motivo para ela estar no jogo. Isso complicaria ainda mais a lore, além de adicionar detalhes desnecessários ao desenvolvimento, como uma versão dos sonhos de cada NPC e mais história prévia ainda, fazendo com que a chance de uma coisa se embolar com a outra fosse muito grande. Então, eu não fico tão triste por isso não ter ido pra frente em desenvolvimento, mas que era um recurso massa, isso era. Pô, mas é muito da hora, velho, porque dependendo, você poderia ver a perspectiva. Se você via o passado de um NPC, você poderia ver a perspectiva desse NPC no passado, antes do jogo em si começar, tá ligado? A gente poderia ver a perspectiva, por exemplo, do ancião. Ele com certeza viu a infecção se espalhando, tá ligado? Por Hollow Knight. Isso seria muito da hora a gente ver a perspectiva de um NPC, tipo, vendo ele passando pelo lockdown, tá ligado? Lá de Hollow Knight. Ele vendo o povo caindo em pau, caindo em cima, tá ligado? Cometendo o canibalismo, os recursos acabando. Seria muito massa, mano. Pra cada NPC, tá ligado? Pra cada perspectiva diferente. Seria doideira, mas, pô,
Seria bem trabalhoso mesmo. Mas seria massa. Vamos falar de alguns personagens descartados do primeiro jogo, mas que provavelmente vão retornar de uma forma ou outra em Silksong. Primeiramente, nosso querido assassino de aço, que seria o rival da Hornet na DLC dela, o Sharp. Ele e os personagens relacionados a essa estética do aço parecem ter um papel muitíssimo importante em Silksong, pois outro desses inimigos é visto no trailer, além da existência da Jin, um NPC que aparece para substituir o Gigi no modo Alma de Aço. Isso indica que o aço pode ser uma temática abundante em Silksong e que tenha grandes implicações na história daqui pra frente. E o outro chefe que não entrou no jogo é a Rainha da Ópera Carmelita, que no trailer de Silksong nós vemos batalhando com a Hornet na sua própria arena, junto com seus súditos formigas. Fora esses dois, também temos a Dungeon que não entrou no jogo, a Soaring Warlord Tower, que pelo que a gente teoriza, também pode ser visto em Silksong, aqui nessa parte com esses caras usando tesouras como armas. Basicamente, tudo que ficou de fora no primeiro jogo, que foi apoiado, será para Silksong. Então, nenhum conteúdo perdido aqui, galera. Legal, só vai ser utilizado pra... Chegamos nas profundezas. Aqui você provavelmente não conhece ou não percebeu esses detalhes, mas, para botá-los ao teste, vamos começar com a primeira coisa. Eu não sabia nem da primeira camada, velho. O que eu falei sobre não perceber os detalhes é exatamente isso. Sabia que no material comercial de Hollow Knight, o ferreiro de ferrão tinha 4 patas? Isso mesmo, olha aqui ó, 1, 2, 3, 4. 4 patinhas e dentro do jogo ele só tem 2. Aposto que você não tinha percebido essa, não é mesmo? Ele se suicida, né, mano? Eu vi que esse ferreiro é LGBTQI+, velho. Pô, agora você vai me dizer... Peraí, NPC Mosca, esse já é o Sly, você tá louco? Não, meu querido, não estou. O NPC Mosca que eu tô falando é esse daqui. Inclusive, o Sly é um grilo, não uma mosca. Você achou que o Sly era uma mosca? De qualquer forma, esse carinha parece muito com as moscas que encontramos na Encruzilhada Esquecida, e era bem capaz dele ser um paralelo com elas. Porém, o design dele, na minha opinião, tem zero personalidade. Então eu fico bem tranquilo dele ter sido removido do jogo. Colmeia em mim. Ô Cruel, puxa aquele mapa aí de novo. Opa, chegou. Agora preste atenção no mapa. Aqui, nada ó. de estranho? Talvez Aqui, uma ó. colmeia logo abaixo do Rio Profundo. Pelo visto a Vespa entrou em desacordo aí com a Hera em algum momento do jogo e foi parar na borda do reino. Eu sinceramente acho que isso faria bem mais sentido com a lore do jogo dessa forma. Porque pensa comigo, a colmeia no momento está bem desligada do resto do jogo. Sei que é de propósito, mas ainda assim, se ela fosse em Rio Profundo, teria mais ligações entre as abelhas e as aranhas, e toda essa dinâmica seria bem mais interessante do que o que chegou na versão final do jogo. Eu realmente gostaria que tivesse sido assim. Punho do Tirano. Durante o desenvolvimento, o Punho do Tirano era o nome prévio do Mergulho Desolador. Ele era bem mais focado em combate, segundo as demonstrações que a Team Cherry fez, mas, no geral, não parece ter quase diferença nenhuma, além do nome e do efeito. É isso aí. É só isso. Ah tá, ok. É pra trás? Esse aqui é louco, hein? Oh, legal. Primeiramente, eu gosto bastante dessa curiosidade porque ela mostra como o desenvolvimento de um jogo pode acabar sendo desnecessariamente complexo conforme você vai tentando adicionar cada vez mais coisas. Mas a realidade é que antes existia um dash pra trás, tipo aquele em Bloodborne. O problema desse movimento é que ele é redundante em Hollow Knight. Testes provaram para Team Cherry que era muito mais efetivo só virar de costas e dar o dash normal para a direção que você estava olhando. Então, esse dash pra trás foi removido do jogo para deixar o combate mais fluido. Isso é perfeito como prova de que você não precisa fazer algo complicado para ser difícil ou legal, mas sim de algo intuitivo quando você faz um jogo. Ah, não necessariamente, pô. Tipo, você poderia ter, tipo, uma animação onde você botava pra trás, andando normalmente, colocava pra trás, e quando você fizesse o dash, tipo, muito rápido, tá ligado? Tipo, pra trás, botando pra trás e dash. Você faz outra animação, em vez de você só ir pra trás e fazer uma animação normal, tá ligado? Poderia ser um detalhe interessante. Ia ser pouco perceptível. Outra mecânica que foi retirada do jogo por não adicionar muito a ele. Existe uma forma de mergulhar no ácido de caminho verde. A gente, em teoria, nadaria por essas áreas que estão cobertas de ácido. Talvez para chegar nos arquivos da professora ou para aumentar um pouco a área da Monomon. Talvez até para encontrar A1, já que elas duas são muito ligadas ao ácido. Observando o mapa de desenvolvimento anterior, a gente vê que essa mecânica também seria usada na Floresta de Ossos de alguma forma. Então é capaz que a mecânica tenha sido passada para
Silksong ou completamente retirada da franquia. De qualquer forma, apesar de parecer legal, eu não vejo como isso adicionaria no jogo. Principalmente porque a maioria dos controles na água de jogos costumam ser muito ruins. Nesse caso, eu realmente prefiro que isso não esteja no jogo. Calma, nego, você ainda nem viu. Caralho. Olha, eu vou ser bastante confiante em dizer que você não faz a menor ideia do que é isso aqui. Se você sabe e quer pausar o vídeo pra me corrigir nos comentários, vai em frente. Mas eu tenho tipo 99% de certeza que você não faz a menor ideia do que é o registro Bela. Você lembra desses registros aqui no Santuário das Almas? Registro Aba e registro Senda. Essas são basicamente tabuletas de lore que contam sobre os estudos do santuário com as almas e o plano de se livrar da infecção através do controle dela. Entretanto, existe um registro que nunca chegou ao jogo final fisicamente, apenas nos textos e arquivos. Esse é o registro Bela. Ele lê o seguinte: para manipular uma alma, a reforma da mente deve primeiro ocorrer. Poucos podem suportar tal mudança. O caminho para o verdadeiro progresso está repleto de erros. Esse registro fala especificamente das falhas que povoam o santuário. A grande parte dos estudiosos que acabaram se tornando deformados por não suportarem a manipulação de alma. Eu não vejo motivo para esse registro ter sido tirado do jogo, mas também ele não é tão necessário assim, já que é praticamente a mesma informação que é dada no Diário do Caçador. Talvez esse seja o motivo. Tirar informação de diversos lugares e manter em apenas um ponto. De qualquer forma, é uma parte do jogo que tá faltando e tem gente que procura até hoje por ele. Ai, pega. Abismo. Ai, que medo. E agora, chegamos ao abismo. Aqui, ninguém sabe tudo, nem mesmo eu. Nesse nível, a informação é escassa e difícil de interpretar, além de estar bastante escondida. Aqui no abismo, apenas a escuridão prevalece, e só os vazios sobrevivem. Ai, toma. Eu sou vazio, eu sou vazio, eu não tenho sentimentos. Acredita que o William teve a ideia de fazer um amuleto do Zolt? Esse amuleto, segundo ele, mataria nosso personagem em um único hit, e seria só uma piada. E é só isso. Mas pra não deixar essa parte muito curta, também tinha a possibilidade do Zolt ser um personagem jogável numa DLC do jogo caso a meta do Kickstarter fosse alcançada. Ele ia ter um esquema tipo Alma de Aço, ia ser bem nerfado em comparação ao Cavaleiro, como ele já é. De qualquer forma, são só fatos do Zolt. Ok. Essa aqui é uma teoria que indica que todos os jogos da Team Cherry, na verdade, estão em um grande multiverso conectado pelo Sr. Cogumelo. Isso pode ser interpretado ou sequer cogitado justamente pelas falas do Sr. Cogumelo quando o encontramos fazendo a missão dele. Em alguns locais, ele claramente se refere aos jogos anteriores da Team Cherry, como nessa aqui. Que bom que você ajudou seu amigo. Então você não está mais com fome? Ele fazendo maisinha. Esse era um apetite bem grande. Fiquei impressionado. Ainda assim, todos nós seguimos em frente, mais cedo ou mais tarde. Para coisas maiores, talvez? Tanto pode ser alcançado em pouco tempo. Essa fala, obviamente, se refere a Hungry Knight, o primeiro jogo da Team Cherry onde o cavaleiro aparece, tentando coletar comida para ressuscitar seu amigo esqueleto. A segunda parte mostra como Hungry Knight se tornou Hollow Knight, seguindo em frente para coisas maiores. Já a outra fala dele diz o seguinte: os mortos não podem usar as riquezas de qualquer forma. Com o que eles gostariam? Sim, uma grande ninhada como essa. Eles precisam de comida, e abrigo, e brinquedos. Se você ficar com um pouco pra você, bem, eu acho que você merece. Sim. E aqui, ele fala sobre Tomcat, em que nossa protagonista saqueia as tumbas do Egito justamente para alimentar a sua ninhada de gatinhos. As outras falas, no entanto, são bem mais difíceis de se decifrar. No caso, isso poderia muito bem ser só um easter egg, poderíamos aceitar isso e seguir com nossas vidas. Mas aqui é a comunidade de Hollow Knight. Tudo é teoria se a gente pegar os pontos certos. Então, a teoria é que o Sr. Cogumelo é quase um Sans do Undertale, onde ele já passou por todos os jogos da Team Cherry e vai continuar aparecendo durante toda a história do estúdio como um personagem em todos os jogos. Eu acho isso muito foda. E você, concorda com essa teoria? Essa é a Hornet. Ou era a Hornet. Ou ainda é a Hornet. Então, esse é um conceito inicial no desenvolvimento da Hornet, a princesa de três rainhas, ou filha de três rainhas, onde ela teria sido dada à luz pela Hera, criada até maturidade pela Dama Branca e dado nome e treinada para combate pela Vespa. Esse conceito foi explicado pela Team Cherry em um Q&A no Reddit, mas eles disseram que não sabem ainda até que ponto isso é canônico no jogo, pois meio que isso foi deixado de lado, mas eles nunca
eles confirmaram que é canônico, mas também nunca confirmaram que é de verdade. Então é não bem é. estranho. Então Na não minha é. opinião, isso vai ser comprovado completamente em Silksong, pois todas as evidências que possuímos provam que isso sim é real e canônico. Primeiro, vamos falar do relacionamento da Hornet com a Hera. Após matarmos a Hera, Ela não sente caso arrependimento? já tenha derrotado a Hornet na borda do reino, ela vai estar sentada na cama de sua mãe, em luto pela perda. Nos diálogos, Hornet explica que não conseguiu passar muito tempo com sua mãe e se arrepende disso. Porém, ela precisava cumprir seu dever como sonhadora, o que não permitiu que ela aproveitasse a filha. Sendo assim, alguém tinha que ter criado a Hornet. Isso nos leva à Dama Branca. Ela cita em diálogo que a criança de gênero é forte de corpo e mente. Algum tempo ela tem que ter passado com a Hornet para ter esse pensamento. Além disso, ela não a cita por nome e sim por título, mostrando talvez falta de conhecimento do seu nome, que pode ter sido dado depois. Isso reforça a possibilidade dela ter criado a Hornet até a maturidade. E ela fala criança de gênero, né? Que a Hornet, ela tem um gênero, ela é feminina, né? Diferente dos outros cavaleiros, que é estudado depois. Isso reforça a possibilidade dela ter criado a Hornet até a maturidade. Finalmente, a Vespa. Essa não cita a Hornet de forma alguma, mas temos dois pontos muito fortes que indicam que ela treinou a Hornet para o combate. Um é o próprio nome da Hornet, que significa Vespa em inglês. Você não acha estranho a Princesa das Aranhas ter o nome de uma Vespa e a Rainha Vespa ser Hornet em português, além de em outras línguas? Tá, beleza. Você ainda não tá convencido. Agora, quem a gente enfrenta como chefe da colmeia mesmo? Sim, o Cavaleiro da Colmeia, antigo defensor da Rainha Vespa. Qual arma ele usa? Uma agulha igual à da Hornet. Como seus ataques dele, investida com agulha, idêntico ao da Hornet. E o que ele invoca na luta? Pequenas bolas com espinhos, iguais a... isso mesmo, da Hornet. Isso pra mim já é evidência mais do que o suficiente de que a Hornet foi treinada por Vespa e seus defensores quando já estava madura. Então, recebeu seu nome, Hornet. Esse nome é o reflexo do tempo que ela passou com as abelhas e a honra que ela carrega por ter sido treinada lá. Então, é isso. Essa é a princesa de 3 rainhas. Beleza. Ok. Pode parecer que não, mas, durante o desenvolvimento do jogo, várias coisas tiveram que ser reescritas para que todo o universo fizesse cada vez mais sentido. Engraçado, no entanto, é como grande parte dessas mudanças estão registradas dentro do próprio código do jogo, como pequenas notas de desenvolvedor que, com as ferramentas corretas, a gente consegue ter acesso. A maior parte dessas notas são palavras que não devem, podem, ser utilizadas dentro do contexto do jogo, principalmente pelo fato delas não existirem em Hollow Knight. Alguns interessantes que eu separei para vocês são esses. Livro. Não tenho certeza se eles existem, provavelmente não. Jornais existem, tabuletas existem, o papel existe. Os jornais parecem feitos de pedra. O negociante de relíquias faz referência a papel feitos de seda de aranha, mas não é algo comum. Esse aqui é bacana, somente para retirar a palavra livro do jogo e adicionar algo melhor, contextualizando como são feitos os registros no universo. Hornet. O diálogo, voltei muito tarde, foi removido no momento. Ele deveria estar lá? Ok, comentando nessa aqui, pode parecer que essa nota de desenvolvedor fala sobre Silksong ser uma prequel, onde a Hornet retornaria de Parlum para Hallownest. Mas isso foi removido, então não fiquem tão animados, não é canon. Hoje, não é 100 dias, apenas uma grande e longa noite. Novamente retirado hoje do jogo para não dar a entender que existe o ciclo de dia e noite. Árvore, sem árvores. Sem árvores em Hallownest. Apenas raízes, folhas e plantas. E aqui, retirando árvores para mostrar que não existem árvores no universo. Como tudo está debaixo da terra, é incapaz de uma árvore sobreviver. Bom, essas são algumas notas específicas e mais simples que eu coloquei como exemplo, mas existem diversas outras e algumas falam explicitamente sobre a lore do jogo, como as mariposas selando a radiância e a origem da infecção. Dá pra ver que os desenvolvedores tomaram seu tempo para tentar deixar tudo o mais consistente possível, e eles estavam dispostos a manter a história escondida de nós mesmo já tendo ela definida, como é mostrado nessas notas. Recomendo bastante que quem esteja curioso a respeito delas que procure, é uma leitura muito bacana. Ok, beleza. Rascunhos da área. E aqui chegamos no ponto mais fundo do ponto mais fundo de nosso iceberg. Os rascunhos do Ares sobre o jogo.
Se você me perguntar, eu acho que esse é o ponto mais importante, por isso eu botei ele o mais fundo possível. Aqui nós temos todo o conceito inicial de Hollow Knight. Podemos ver o que ficou e o que foi deixado para fora do desenvolvimento. Essas coisas são, na minha opinião, simplesmente fascinantes. Podemos ver que a Milla sempre existiu como personagem, que as fontes termais não mudaram nem um pouco desde a sua concepção, que Bardum era para ficar em Ninho Profundo. Tantas artes, tantos conceitos. Legal. Esse aqui mostrando como seria a Dama Branca originalmente, realmente parecendo uma rainha. Nossa, mudou muita coisa. Aqui mostrando como ela virou um bagulho colossal e... Caralho, nossa, mudou muito. Ela virou uma raiz ambulante. seria a Dama Branca originalmente, realmente parecendo uma rainha. O Nosk com asas já sendo o conceito original, e as Tesselãs já mostradas nos sketches e sendo planejadas para o jogo completo. O casulo da Dama Branca pendurado, ao invés de ficar grudado no chão. Até o Trilobita misterioso, que a gente nunca teve informação, aparece nesses sketches, inalterado de como ele é no final do jogo. E os fluxos também são bastante antigos no conceito de como... E a Dama Branca parece que ela não tá se selada, né? Ela parece que ela não tá enfaixada. Então, talvez o conceito de jogarem os filhos, o Rei Pálido jogar o filho, as crias, né? As crias no abismo lá do vazio, talvez ainda não existisse esse conceito. Como ele é no final do jogo. Os fluxos também são bastante antigos no conceito, e o Hollow Knight, pelo visto, era um chefe do abismo que iríamos enfrentar, pois ele tem protótipos de diálogos aqui embaixo. Esses rascunhos eu recomendo que todos que amam o jogo busquem. É uma experiência ímpar ver por si mesmo. Eu acharia muito legal que você fizesse isso. É essa? E aqui estamos. É isso que eu considero o final do iceberg definitivo de Hollow Knight. Você acha que faltou algo? Me diz aí nos comentários qual fato obscuro eu deixei de fora e qual você sente que merecia estar aqui, mas não entrou. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço que se inscrevam no canal e comentem a respeito. Caso gostem muito do trampo e queiram ajudar com a produção do conteúdo diretamente, cogite participar do nosso clube de canais, que é uma ajuda imensa. Tenham um ótimo dia, até uma próxima e tchau! Tchau, meu nobre. Tchau. Falou. Legal. Foi legal. Aqui só vai ter os apoiadorzinhos. Foi legal, teve bastante informação, velho, bastante informação. Agora eu tô por dentro de algumas coisas, né, que tem em curiosidade do negócio. E tem mangazinho, né, tem HQ, legal, brisado. Não sabia que existia um livrinho de Hollow Knight, legal. Talvez eu dê uma lida, se for curtinho, talvez eu passe, dê uma lidinha. Mas tipo assim, de informação de iceberg, velho, eu não sabia de nada, mano. Pô, eu pensei que, ia ter o bagulho lá do cavaleiro lá que morreu, que teve a armadura roubada, não teve, na superfície, pô. Tô pra falar, aqui, ó, toma aqui, ó, toma essa curiosidade, aqui, ó, essa curiosidade aqui, o fã que você não conhece. Não achei exclusivo, eu não achei esse vídeo exclusivo, não. Muito para quem já sabia do jogo. Eu não gostei. E eu marcando like aqui, tá ligado? Falando que eu não gostei e marcando like. Mas enfim, foi legal. Foi legal só ficar por dentro de algumas curiosidades do jogo. Não teve muita coisa do Green, mano. Pô, pensei que ia ter mais algumas coisas de curiosidade do Green. Tipo, o desenvolvimento, tá ligado? Algo parecido com esse rascunho aqui. Se já existia a ideia do desenvolvedor de criar ele ou não criar ele, tá ligado? Mas não teve. Doideira. Legal. Resumindo, foi um vídeo legal.